Saudações, meus caros nerds, meu nome é Andressa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal em que eu vou continuar a falar sobre a quarta temporada de Poldark. Por que eu vou fazer uma parte 2 desse assunto? Porque no outro vídeo eu só falei sobre o Ross e a Demelza. E Poldark, querendo ou não é feito só de Ross e Demelza. Poldark tem várias outras histórias, várias outras coisas interessantes para se comentar sobre. E como eu esqueci de falar no outro vídeo, eu anotei aqui no meu caderninho coisas que eu deixei de falar e que eu achei muito interessante. Começando com a Morwenna e o Drake. Bom, a Morwenna e o Drake, assim, é um dos núcleos mais fofinhos da série, desde a terceira temporada. O amor deles, assim, o romance deles é uma coisa tão pura, tão inocente, tão fofinha, e que justamente por isso, por ter essa característica fofinha, é que a gente tem essa ruptura, essa quebra tão forte aqui nessa quarta temporada, porque ela é obrigada a casar com Whitworth, que é um homem extremamente horrível e que trata ela mal e abusa dela. Então, você tem essa quebra da inocência dessa menina que era assim tão doce e pura, e ela vai virando cada vez mais amarga e triste por causa da situação que ela vive. E chega num ponto que ela não consegue nem se abrir mais pro Drake, que é o amor da vida dela. E eu achei isso tão colocado de forma tão forte quando ela joga fora a pulseira de contras que ele deu para ela na temporada passada. Aquilo foi bem simbólico, assim. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, nossa, tá significando a morte do amor deles. Mas aí quando a temporada acabou, e acabou tudo feliz, né? Eles conseguiram se casar, coisa que eu achava impossível, enfim. Eu pensei, ela jogando fora a pulseira é jogar fora a inocência dela. A inocência daqueles tempos em que ela cuidava do Geoff Charles e não tinha tanta pressão sobre ela. Ela era só uma simples menina se apaixonando. Então é isso que quer dizer, pra mim, na minha interpretação, ela jogar a pulseira de conchas fora. E aí você tem o Drake tentando continuar a vida dele. E ele é um dos personagens mais inocentes e puros também, depois da Morwenna. Porque ele tá tentando seguir em frente, o Sam e a Demelza tá dando aquela força de irmão, mas mesmo assim é difícil para ele e ele tenta, só que o coração não é bem o que o coração dele quer, né? Não ficar com a Rosina, por mais que ele tente. Isso eu achei legal, ele tentar superar, mas ele ainda tem aquele amor pela Morwenna e toda a chance, assim, toda a compreensão que o Drake tem com ela é muito fofinho. De toda a situação, e eu amei, gente. Os episódios finais, se não me engano, foi o 7º. Nós tivemos 8 episódios, isso foi o 7º. Tanto que ele protege ela e ajuda ela, eu amei aquilo. Então, é o casal mais que merecido ser feliz, se casar, e eu amei eles terem se casado. Que bom que isso aconteceu. E a morte do Whitworth, eu me senti vingada. Eu fiquei feliz com a morte dele. Assim, mas eu sempre penso isso, ficar feliz com a morte de um personagem fictício é ruim ou não? Pra minha personalidade real. Mas enfim, foi bom pra Morwenna. Com certeza foi bom pra ela. Bom, próximo assunto, George e Elizabeth. Gente, George e essa polêmica do Valentine com Rosie, Elizabeth e George rendeu poucas e boas essa temporada, e você vê o George cada vez mais, né, escrupuloso, mais ambicioso, e você tem essa coisa de novo das classes sociais, porque o George, ele não tem um renome. O nome Warleggan não significa nada na sociedade, enquanto o nome Poldark é muito forte. Só que o que faz os Warleggans serem ricos é a ascensão social que eles têm. Eles se tornaram ricos, mas eles não são de uma família tradicionalmente nobre e rica. Então é isso que o George quer.
ele tanto almeja, ele quer o seu lugar na alta sociedade. Então ele vai fazer de tudo. E a Elizabeth, infelizmente, ela foi perdendo o brilho, foi perdendo a personalidade, ela foi ficando uma personagem bem apagadinha durante a série pra mim. Ela começa ali como o antigo amor do Ross, e toda a questão com a amizade que ela mantém com o Ross, e tem o Francis e tal. E aqui ela foi se apagando, apagando, apagando. Só que quando a gente chega no último episódio, você vê, nos últimos episódios, na verdade, você vê o quanto ela sacrifica por amor ao filho. A filha, né, que depois vai nascer, para que a Úrsula possa viver bem, sem desconfianças do pai dela, se ela é realmente filha. Então a Elizabeth se sacrifica e aquilo doeu de ver. E aí, pra mim, foi a remissão da personagem, porque, como eu disse, ela já tava assim, pra mim, nem fede nem cheira. Tanto faz, como fez. Só que esse episódio final me fez pensar na importância dela em toda a narrativa, em toda a história, e porque várias vezes a série colocou a Elizabeth como esse empecilho na vida da Demelza, sabe? Então isso meio que me impediu de criar empatia com o personagem, só que esses últimos episódios conseguiram me fazer torcer por ela, fazer com que desse certas coisas pra ela, porque você vê o sofrimento dessa mãe, que só quer o melhor pros filhos, no final das contas. E George, por mais que ele sempre foi o antagonista da série, pra mim me deu muita dó de ver ele perder a esposa desse jeito, daquela forma. Assim, a raiva dele em descobrir que o Valentine era filho dele, em ter essa suspeita de novo, só que dessa vez muito mais forte, foi assim impactante, chocante de ver o quanto ele sofreu, tanto de um lado raivoso como de um lado tristonho, com essa história. E me deu dó dele quando a Elizabeth morreu, e ele olhando ali o túmulo dela, a lápide dela, doeu, gente. Doeu ver aquilo. Por mais que a gente odeie o George, a série toda, quando chegou naquela cena, você entende o quão difícil é passar por aquilo. Ele com os 2 filhos pequenos e ter perdido a esposa daquela maneira. Então, eu fiquei com dó do George, por mais que ele tenha aprontado muito contra o Ross. O flashback do primeiro episódio da temporada teve muitos fios. Me fez ter muitos fios, como se diz no Tumblr. Assim, mexeu com as minhas emoções, porque volta lá nos primórdios da série. Além dos primórdios, antes dos primórdios, ainda mencionam que o Ross vai ainda entrar pro exército, e tem a Verity, que eu amo demais, o Francis, a tia Agatha. Então foi muito bom rever esses personagens que já faleceram na série, e toda a ambientação, sabe? E essa coisa de disputa pela Elizabeth e tal, que é interessante ver. Realmente, a Elizabeth teve uma importância na trama, que deve ser lembrada, deve ser considerada. Então, o fim dela na série eu gostei, foi digno da personagem. Só não gostei de uma coisa. Ross, pra que beijar ela daquele jeito? A mulher já morreu. Eu sei o que ela significou pra você. Mas, por favor, meu filho, você tá casado com a Demelza. Olha o tanto que você já aprontou nessa temporada, cara. Então, né, por favor. Enfim, falar em Ross, o conflito dele com o Adderley foi assim, tão de tirar o fôlego no episódio do duelo, que você ficava assim, sem saber o que ia acontecer, e foi um pouquinho inesperada a morte do Adderley. Eu realmente não esperava que ele morresse, e foi bem conflituoso, né, essa coisa do Ross. E mostra como o Ross, essa 4ª temporada também mostrou essa impulsividade, que é bem característica do Ross, tanto em fazer o duelo, em como ele trata o Adderley no parlamento, em como o Ross se porta no parlamento. Eu gostei de ver as atitudes dele, a ousadia dele, que aí, nesse caso,
é bem usada, né? Que é para benefício do povo, coisa que a gente sempre viu Ross e a Demelza sendo esses benfeitores para o povo comum, em como eles são próximos dessas pessoas comuns. Outro assunto dessa temporada, vou comentar um pouquinho sobre o Geoffrey Charles, como o Geoffrey Charles cresceu. E ele tá meio boêmio, né? Mas enfim, eu gostei de ver um pouquinho do personagem mais crescido, ver a personalidade dele muito adorável, muito sagaz, tanto como o Francis e como o Ross eram quando mais jovens, quando mais no começo da temporada. Então eu gostei de ver ele crescido e o que ele tá aprontando por aí. Eu só espero que ele crie mais juízo que o tio Ross. E para finalizar, vamos falar dos Emmys, da família Emmys, que eu quase não mencionei. E olha só, gente, que Dwight Emmys é um dos meus mocinhos favoritos de todos os tempos, de todas as séries. E ver essa coisa essa relação dele com a Caroline e com o luto, com a perda da Sarah, foi triste demais de ver, mas sofrimentos tanto para personagens e histórias fictícias contadas, tanto como para nós, para fazer a gente crescer, e fez aqui o Dwight e a Caroline crescerem como pessoas. A Caroline, eu não gostei de ver ela voltando à sua vida de elite, de patricinha, mas eu entendo porque que ela fez isso. Foi uma forma errônea de superar o luto da filha, mas eu entendo que ela é assim e ela mesma reconhece que não foi a maneira certa de lidar com a perda, então ela volta para casa. O Dwight também sofre demais com isso. Eu acho assim, não que a Caroline não tenha sofrido, são tipos de sofrimento diferentes, mas porque o Dwight sabia antes do problema da Sarah, eu acho que ele sofre muito mais. Então, e ficou bem trabalhado isso na série, eu gostei. Bom, eu espero várias emoções na 5ª temporada de Poldark. Espero que o Ross crie juízo, mas eu sei que isso não vai acontecer tão facilmente. Mas enfim, eu amo Poldark. Se você ainda não assistiu essa série, você tomou um monte de spoiler vendo esse vídeo. Mas enfim, assista a série, acompanhe. Se você gosta de séries de época, aproveite essa série. Bom, pessoal, as minhas redes sociais estão aí na descrição. O primeiro vídeo que eu fiz falando sobre a 4ª temporada de Poldark tá na descrição também. Bom, é isso, pessoal. Não se acanhe, não se apavore, nerd também a gente. Deus te abençoe. Tchau. E até a próxima. Aquele flashback, gente, do último episódio, quando começa a